A próxima comunicação deste segundo painel é da responsabilidade do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia e versa sobre a proteção dos dados pessoais na Constituição da República Portuguesa. O professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia é licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1989. Mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1993. Doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 1999. Agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2007. É professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, desde 2009, e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 2008. Presidente do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa, Presidente do Instituto de Direito Público, do Instituto de Direito de Língua Portuguesa e do Instituto de Direito e Segurança. É delegado de Portugal ao Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas para o uso pacífico do espaço exterior e coordenador de diversos cursos universitários de doutoramento e mestrado em universidades estrangeiras. É advogado, jurisconsulto e árbitro. Árbitro judicial nacional e internacional, árbitro da jurisdição administrativa e fiscal, árbitro do Conselho Económico e Social e árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa. É também autor de mais de 150 títulos, com manuais, monografias e artigos científicos em diversos domínios científicos, jurídicos e extrajurídicos, de que se evidencia o direito constitucional, incluindo os direitos fundamentais, o direito regional e o direito eleitoral, o direito internacional público, incluindo os direitos humanos, o direito do mar e o direito do espaço, o direito fiscal, o direito à segurança, o direito à religião e o direito comparado de língua portuguesa. Muito bom dia. Como já estão a ouvir, as minhas condições de saúde não são propriamente as melhores. Eu diria que fui objeto de um ato de mobilização civil para aqui estar, mas estou aqui com muito gosto, uma casa que conheço bem e, evidentemente, agradeço o convite para poder aqui dirigir-vos umas palavras, não tantas quantas a que gostaria e com as melhores condições possíveis, mas farei o meu melhor. E permitam-me, por isso mesmo, também, além de agradecer este convite, cumprimentar as autoridades aqui presentes, o Sr. Comandante do IUME, o Sr. Almirante Edgar Bastos Ribeiro, pela sua presença, também o Sr. Almirante Simões Marques, Comandante da Escola Naval, aliás, que tive a ocasião de visitar em novembro do ano passado, aliás, uma visita muito agradável, que não conhecia, levando até uns quantos alunos, também o Sr. Almirante Silvio Ramalheira, e gostaria também de deixar aqui um cumprimento especial ou ainda Tenente-Coronel, nunca mais passa a Coronel, Mário Guedelha, porque de facto foi graças à sua veemente insistência, apesar de ser um benfiquista e eu um sportinguista, que me realmente convenceu e me forçou a fazer esse esforço e julgo que estou em condições de o fazer e, portanto, também agradeço ao Sr. Tenente-Coronel toda a simpatia, empenho e, além do mais, excelente colaboração com a Faculdade de Direito no desenvolvimento do nosso mestrado comum em Direito e Segurança, que tem sido, aliás, tem corrido muitíssimo bem. Aliás, aproveito a ocasião também para, claro, agradecer também aos colegas da Faculdade de Direito da Universidade Nova, em particular ao professor Pereira Coutinho, que foi a alma deste programa e os colegas também que com ele participam. Isto é uma iniciativa também com a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade Nova e, portanto, também como Presidente do seu Conselho Científico, tenho muito gosto em aqui participar e dizer que a nossa faculdade, de facto, é uma faculdade especialista nestas matérias, como julgo que viram durante toda a manhã, com os vários intervenientes, incluindo também colegas de outras escolas, mesmo da Universidade Católica, certamente, e também neste caso, sendo presidente do Instituto de Direito e Segurança, que é uma associação científica de especialistas, não apenas juristas da área da segurança, também fico muito satisfeito para ver esta colaboração e esta interação. O que é que eu vou dizer? Breves palavras, sobretudo palavras críticas.
Não é que eu, por definição, gosto de dizer mal, mas o espírito universitário é sempre muito dado à polémica, à crítica, a dizer aquilo que lhe vai na alma, de acordo com a liberdade académica, que é um valor sagrado do pensamento científico. Este tema que nós estamos aqui a tratar é apenas uma parte de uma coisa muito mais vasta que nós podemos chamar direito direito do ciberespaço ou ciberdireito. E depois, especificando mais o que é o direito do ciberespaço, temos depois várias áreas. Uma das áreas que cruza o direito com a segurança é o direito da cibersegurança, mas a própria cibersegurança não é apenas esta que nós estamos aqui a tratar, e esta perspectiva é a perspectiva dos cidadãos, porque este RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, apenas visa tratar um aspecto específico, que é a proteção dos dados pessoais. Dados pessoais que não são só de pessoas físicas, individuais, mas são de pessoas coletivas. Mas são apenas esses os dados que estão em causa. Ora, a informatização da realidade humana vai muito para além disso. A dita informática, ou as estruturas informáticas, ou os equipamentos informáticos, ou tudo aquilo que esteja associado a isso, vai muito para além da dimensão dos dados pessoais. E, precisamente, a cibersegurança hoje pode ter que ver com os dados pessoais, mas tem, sobretudo, que ver com a proteção das estruturas dos Estados ou com a prática de crimes que se destinam não só a violar os direitos das pessoas, que porventura estejam protegidos nesses dados pessoais, mas também a violar as estruturas do Estado, a destruir as estruturas informáticas do Estado, quando muitas vezes essas estruturas são infraestruturas críticas. E até pode haver ciberataques, até há ciberguerra, como sabemos. Portanto, juntar aqui estas três realidades, direito, segurança e cibernética, é uma realidade muito mais vasta do que esta que estamos aqui a tratar hoje, que é da proteção dos dados pessoais. E não isto não é a parte crítica, é só para vos equacionar da perspectiva de facto, a utilização da informática, a segurança que ela deve implicar, está muito para além, e esta é apenas uma ilha, das muitas ilhas deste arquipélago, que é, de facto, o direito da cibersegurança, ou a cibersegurança como uma realidade global, incluindo mesmo a ciberdefesa, hoje já estruturada no âmbito das Forças Armadas. E também que se aplica também a cibersegurança no âmbito policial. Portanto, um pouco este enquadramento sobre qual é o lugar da proteção dos dados pessoais do ponto de vista do direito em geral, do direito da segurança e da chamada segurança do ciberespaço. Mas aqui agora a perspectiva mais restrita é falar sobre os direitos fundamentais e a Constituição. Aqui o que é que... qual é a primeira ideia que me vem ao espírito? É de facto louvar a nossa Constituição, que é de 76, e é uma Constituição que logo que foi aprovada, em 2 de abril de 76, desde logo aprovou o artigo 35, que, tendo sofrido algumas alterações, se mantém razoavelmente estável, ou quase que na sua configuração original. E, de facto, nessa altura, em 76, não havia e-mails, não havia internet, não havia computadores pessoais. E, portanto, reparem bem a capacidade de antecipação que o nosso legislador constitucional teve quando, em 76, formulou o artigo 35, que permanece até hoje como artigo 35, com uma outra alteração de pormenor. E, de facto, ainda hoje, o artigo 35 da Constituição continua a ser um artigo exemplar, para não dizer talvez o mais bem feito, de todos os artigos que as Constituições têm a respeito desta matéria. E, portanto, julgo que isto é um aspecto muito interessante para referir e que deve orgulhar já agora o direito português e também, neste caso particular, os próprios constituintes que tiveram essa presciência de, numa altura em que os dados pessoais eram, sobretudo, tratados de uma forma manual, já se antevia a sua informatização. Aliás, esse artigo até tem uma célebre referência a dizer que tudo aquilo que se aplica à informatização dos dados pessoais também se deve aplicar quando esses dados, sendo tratados em série, são tratados de uma forma manual, porque muitas vezes
o facto de serem tratados de uma forma manual não evita ou não previne os riscos que precisamente estas regras pretenderam esconjurar. E quem olha para o artigo 35, artigo 35, perdão, isso mesmo, percebe quais são os valores que estão aqui em causa. Quando o legislador constituinte, em 76, e até hoje, formulou os vários direitos que ali estão, eu já vou falar deles, o que é que visava? Qual era a preocupação? Certamente que em 76 o legislador constituinte já tinha lido o 1984 de George Orwell. Por acaso tem uma data posterior a 76, mas foi escrito, como sabem, nos anos 40. Já tinha lido, já muitos de nós tínhamos lido, e sobretudo lemos em 1984 para coincidir com a data do livro. O tal Big Brother, que tinha sido a distopia, que tinha sido escrita por George Orwell. Digamos, nos intervalos em que, quando ele andava na guerra na Catalunha, na Guerra Civil Espanhola. Também escreveu um livro sobre a guerra na Catalunha. E outras coisas que nós sabemos e muito interessantes. Mas quais são os valores que estão subjacentes a esse artigo? Essencialmente dois, e foi por causa desses valores que o artigo foi escrito. Por um lado, a proteção da privacidade, o valor da privacidade humana, que nesse artigo não é diretamente referido, porque é referido sobretudo no artigo 26 da Constituição, mas estes artigos, os preceitos que lá estão e os vários direitos que lá estão, visam, em último termo, um acrescente, um acréscimo, um aditivo de proteção da privacidade. Isso por um lado. Por outro lado, há outro valor muito importante, que esse artigo também protege, que é o valor da democracia e da liberdade de pensamento e da opinião. Porque todas as cautelas que os vários direitos à proteção dos dados pessoais informatizados têm, são, em última ratio, a proteção da própria liberdade e da democracia para, precisamente, prevenir, evitar o quê? A tal distopia de George Orwell, 1984. O tal Big Brother, a tal ausência de privacidade, a tal ausência de democracia. E, portanto, este artigo 35, desde a sua origem, tem essa finalidade. Entretanto, o tempo passou, houve coisas que nesse artigo foram modificadas, mas esse artigo, sobretudo, não podia cumprir a sua missão se ele existisse apenas por si. E não tão rapidamente quanto seria desejável, mas lá se fez, o legislador ordinário acabaria por fazer duas leis muito importantes, leis ordinárias, para dar execução, conferir execuibilidade a esse artigo 35. Numa primeira fase, a Lei 10/91, e depois a segunda, aquela que ainda hoje está em vigor, embora tipo queijo suíço, que é a Lei 67/98. Como sabem, já não está em vigor em vários artigos, porque esses artigos foram despedaçados e foram fracionados pelo regulamento que já está em vigor e que se aplica diretamente. E, portanto, artigos que ficaram, digamos, no congelador. Enfim, os comunitaristas discutem até a exaustão estas coisas sofisticadas, saber se a lei ordinária interna, quando fica contrariada por um regulamento europeu, se a lei ordinária interna é revogada ou se fica simplesmente não aplicável. Fica, digamos, no congelador. É capaz de ser esta a segunda teoria a melhor. Eu agora não vou pronunciar sobre isso, mas a verdade é que a atual lei, a Lei 67/98, porque o processo legislativo, na sequência da entrada em vigor deste regulamento, ainda não está concluído, esta lei já tem vários artigos que não se aplicam. Portanto, já está um pouco esburacada, porque se aplica diretamente, precisamente, o RGPD. Mas, nesta evolução de 77 até hoje, este artigo suscitou alguns episódios que são curiosos, que eu gostaria aqui de recordar, e que talvez alguns não se lembrem. Bem, desde logo foi um artigo muito importante, porque foi um artigo da Constituição que deu origem às primeiras decisões do Tribunal Constitucional naquilo que nós chamamos de encostado por omissão. O que é que se quer dizer? É que a Constituição pode ser violada quando se faz alguma coisa contra ela, mas também pode ser violada quando não se faz aquilo que ela manda fazer. Portanto, quando há uma omissão que boicota a sua execuibilidade. Ora, precisamente, este artigo foi um dos artigos
que foi considerado como um fundamento para uma encostado por omissão, na medida em que só em 91, e a Constituição está em vigor desde 76, é que o legislador ordinário se lembrou de fazer uma lei que pudesse tornar execuível este artigo. Sobretudo numa questão muito complicada, em que era de facto necessário essa lei, não só a autoridade de controle, que desde sempre tivemos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, embora já tivesse dado nome, mas a questão da definição das bases de dados. O que é uma base de dados? O que é um registro de dados informáticos? Esse conceito não existia. E, portanto, sem que uma lei o explicasse, tal como o próprio artigo 35 assim o impunha, esse artigo era inaplicável. Ou seja, os direitos que lá estavam não eram suscetíveis de ser protegidos se não houvesse uma lei que pudesse concretizar, densificar vários conceitos que estavam e estão no artigo 35. Este foi um aspecto que, de facto, deu origem a uma apreciação do Tribunal Constitucional de uma encostada por omissão. E, claro que, na sequência disso, uns anos depois, a Assembleia da República viria a aprovar a primeira destas duas leis que eu acabei de referir. Portanto, este é um aspecto que é curioso na história deste artigo 35. Este artigo 35 também tem outro aspecto muito interessante que eu queria aqui referir, que é o facto de, ao contrário de outros artigos que têm sido referidos noutras Constituições e até na própria Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que é o artigo 8º, número 1, este artigo não se limita a dizer que o Estado ou que se protege os direitos fundamentais à proteção de dados. Antes dizia-se mais pessoais, às vezes não se fala na expressão o adjetivo pessoais, mas não se limita a dizer isso, que são protegidos os dados pessoais, informatizados, que é o que diz a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 8º. Vai muito além disso. Individualiza, tipifica, recusa uma cláusula geral e apresenta uma subtipologia, na tipologia dos vários direitos fundamentais, apresenta uma tipologia menor de vários subdireitos fundamentais ou de direitos fundamentais dentro de um direito fundamental maior, que é o direito à proteção de dados informatizados, ou, para usar a expressão de origem alemã, o direito à autodeterminação informacional. E, de facto, aí a nossa Constituição foi, desde a sua origem, muito rica, porque, não se limitando a dizer que os cidadãos têm direito à proteção dos seus dados, foi mais longe, individualizou esses dados. O direito de acesso a esses dados, o direito à sua retificação, o direito à sua atualização, o direito ao seu apagamento. A verdade é essa. As pessoas pensam que há uma grande novidade hoje no RGPD, que é o direito ao apagamento dos dados. Isso é falso. Nós temos esse direito na nossa Constituição desde 76. Mas mais do que isso, o direito, evidentemente, ao sigilo desses dados e a proibição da sua divulgação a terceiros. A questão dos dados sensíveis, que também muitos julgam que é uma grande novidade do RGPD, mas nós temos os dados sensíveis desde 76, neste artigo 35. Isto é, dados que, pelas suas características, devem merecer uma proteção ainda mais acrescida. Dados de saúde, dados de convicção religiosa, de convicção política, ligadas à vida política, etc. Os chamados dados pessoalíssimos, ou dados que dizem respeito a matérias sensíveis ou delicadas. Portanto, reparem, o RGPD e a diretiva que lhe antecedeu, de 95, não adiantaram grande coisa, a verdade é essa. Do ponto de vista da definição dos direitos, aqui a vitória, o prémio deve ser dado à Constituição de 76. Claro que hoje, olhando para trás, podemos questionar se em 76 não terá o legislador constitucional ido longe demais, porque talvez tenha exagerado, talvez numa maior restrição que antes havia no artigo no que respeita à interconexão dos dados e, sobretudo, aos chamados fluxos transfronteiriços dos dados, visto que, entretanto, se construiu um espaço comum dentro da União Europeia, ou talvez algo que seja hoje verdadeiramente anacrónico, que é um outro direito que aqui está, dentro desses vários pequenos direitos, dentro do direito geral à proteção de dados, que é o facto de o artigo 35, número 5, proibir a atribuição do número nacional único aos cidadãos. Também um pouco com aquela ideia, agora aqui já o valor não é a privacidade, embora também possa ser, ou não é tanta liberdade, mas é o direito
ao nome, no sentido de, uma vez mais, recordando a distopia de George Orwell, também a ideia de que as pessoas, o seu nome poderia ser substituído por um número. E sobretudo, se isso acontecesse, isso implicaria uma maior facilidade e uma maior rapidez no controle e na agregação de informação dispersa sobre uma única pessoa. E, portanto, a nossa Constituição, no artigo número 5 do artigo 35, diz que é proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. A verdade é que ele existe. Eu até diria que há vários números nacionais únicos, não há apenas um. O número do cartão de cidadão e o número de contribuinte. Basicamente estes. Porque quando nós vamos fazer qualquer coisa, a primeira coisa que nos perguntam é por estes dois números e também o número de telefone. Também costumo perguntar já agora o número de telemóvel. Portanto, são estes os três principais números que hoje em dia fazem parte da nossa identidade. Aliás, tem havido várias opiniões e várias sugestões para a eliminação desta garantia, desta proibição dirigida aos poderes públicos de não criarem este número. Não tem surtido efeito, mas na verdade este número já foi ultrapassado pela realidade constitucional. Esta proibição foi ultrapassada pela realidade constitucional. Até porque mesmo quando se passou a ter um cartão de cidadão novo, com estas características que nós hoje conhecemos, esse cartão, ou digamos a base, segundo me explicaram, porque eu não sou um especialista na matéria, mas a base de construção desse cartão, que tem um número na frente e depois no verso os três outros números, de número fiscal, número de saúde e número de segurança social, isso tem por trás de si já uma interconexão e isso funciona como o número nacional único. Só que não está, evidentemente, expresso e não é assumido como tal. Mas, portanto, a própria realidade já se encarregou não só de aplicar, como de violar a Constituição nesta garantia de proibição da atribuição do número nacional único. Mas também não creio que isso seja um grande problema. Porventura até se pode entender aqui um costume contra-constitucional no sentido de prescindirmos de uma garantia que o tempo viria a revelar obsoleta e inadequada em função de outras vantagens que esses mesmos direitos puderam, de facto, trazer. Agora, o que é que o RGPD trouxe de novo? Uma análise assim geral. Que é um extenso regulamento, como sabem, 99 artigos, com o dobro de considerandos, numa leitura realmente em português mais ou menos complexa, para não dizer às vezes impossível de perceber, de facto esse regulamento de dados acrescenta sobretudo uma dimensão institucional e uma dimensão punitiva à proteção desses mesmos direitos. Porque os direitos em si dos cidadãos pouco acrescenta. Aliás, ele retoma alguns que estavam na diretiva e muitos que estão precisamente na Constituição Portuguesa já agora. O que é que traz de novo? Traz a questão do direito à portabilidade, mas isso é uma questão mais para os informáticos do que provavelmente para os cidadãos, digamos, de simplificar a vida das pessoas. Traz também um direito, digamos assim, provisório de suspensão do tratamento informatizado de certos dados. E traz também, já agora, uma necessidade de um consentimento expresso da utilização dos dados pessoais. Visto no artigo 35, e essa ideia não era uma ideia muito clara. A ideia de que a administração pública podia usar os nossos dados, desde que os usasse de uma forma correta e atualizada, e desde que nos deixasse chegar a esses dados, estava tudo bem. Mas não era necessário pedir-nos autorização. Agora sim, agora é necessário também pedir-nos autorização. E, sobretudo, mudando também o sistema, que passa a ser um sistema de controle a posteriori e não um controle a priori que era o sistema anterior à entrada do RGPD. Mas, portanto, o RGPD, sobretudo, visa fortalecer a proteção desses direitos através da imposição de deveres às empresas e àqueles que gerem os dados para evitar fugas desses dados, para evitar a violação dessas redes e fazer recair sobre as empresas e sobre quem tem essas bases de dados um conjunto de deveres e um conjunto de punições muito mais severas do que aquilo que evidentemente existia ou até do que seria pensável.
Infelizmente, até agora ainda não temos uma solução do Estado português sobre esta matéria. E eu, uma vez mais, lamento que isso continue assim. Já o lamentei em 25 de maio, quando o regulamento entrou em vigor, mas não parece realmente ser de acreditar que, tendo passado 9 meses, Portugal ainda não tenha legislado nesta matéria. E tendo, na verdade, o Governo feito o seu trabalhinho de casa, porque 2 meses antes do regulamento entrar em vigor, apresentou 3 propostas de lei na Assembleia da República que visavam precisamente adequar a legislação nacional, quer ao regulamento, quer às 2 diretivas, como sabem, 2 diretivas específicas, que não têm natureza de regulamento, uma sobre os dados dos passageiros dos voos e o outro sobre os dados da investigação criminal e da execução das penas. Até hoje, o que é que aconteceu? Nada, do ponto de vista da entrada em vigor desses diplomas, que continuam, digamos, a vaguear pelos corredores da Assembleia da República, como se o regulamento não tivesse entrado em vigor. Daqui a pouco estamos com 1 ano de vigência e ainda não aconteceu nada. Portanto, tudo isto é muito lamentável e não seria mais dramático, porque o próprio regulamento é auto-aplicável, mas há coisas que estão em cima da mesa e em relação às quais é preciso tomar decisões. Desde logo, a amplitude das coimas. As coimas previstas no regulamento são de uma extensão gigantesca. Podem atingir milhões e milhões de euros. Por acaso, nós, nesse aspecto, estamos bem, porque temos já uma autoridade nacional de controle que funciona bem, a CNPD. Ou funciona mal, porque diz que não tem meios para pôr em prática este regulamento, porque tem 40 funcionários, como eu os compreendo, e não gostaria de estar realmente na pele dos seus dirigentes. Mas a amplitude das penas é enormíssima e é absolutamente inacreditável que essa amplitude não possa ser rapidamente delimitada em função da gravidade e da análise do legislador nacional da gravidade dessas mesmas penas, impondo uma segmentação e uma diferenciação conforme a gravidade dessas penas. Isto, e portanto, fazendo recair neste momento uma ampla discricionariedade sobre a CNPD, exagerada e que é muito difícil de gerir do ponto de vista humano e do ponto de vista também político. E depois há outra questão, que também é uma questão importante, que é o problema de saber se as entidades públicas também podem ser punidas se podem praticar contraordenações que sejam punidas com coimas. Porque, com grande desfaçatez, este RGPD abre a porta à possibilidade das entidades públicas não terem de cumprir este regulamento ou não terem que sujeitar a esses deveres, o que é uma coisa absolutamente inacreditável. Como se hoje a administração pública não tivesse que cumprir também os direitos fundamentais que as entidades privadas têm que cumprir. Era só o que faltava que a administração pública pudesse escapar do respeito e do cumprimento de direitos fundamentais. E, portanto, mas essa porta está aberta. Penso que a proposta de lei vai no sentido de isentar a administração pública da aplicação de coimas, o que é uma vergonha, na minha opinião. E espero que o assunto se resolva ainda antes do diploma ficar concluído, no sentido de não isentar a administração pública do cumprimento de direitos fundamentais, porque a administração pública aqui não é mais que os outros e tem que respeitar esses direitos, como qualquer outro poder do Estado e como qualquer entidade privada tem que respeitar os direitos fundamentais. Aliás, se há entidade que tem que respeitar mais os direitos fundamentais, são as entidades que têm mais poder. Quem é que tem mais poder na relação com o cidadão? É precisamente a administração pública. Portanto, o raciocínio até está, essa possibilidade até está absolutamente ao contrário daquilo que devia estar, que era precisamente onde há mais poder, é onde deve haver maior fiscalização e mais rigor e maior punição. Para terminar, veem como eu estou a dizer mal, para terminar, não foi muito objeto aqui das vossas reflexões, porque também não sei se haveria muito para dizer, ou talvez haja mais para legislar. Qual é o enquadramento específico da atividade militar e da atividade policial nesta matéria? Ora, esta que é a questão. Sobre isso, diplomas apresentados, nada. Há o tal diploma sobre a investigação criminal e a execução de penas, não tem diretamente a ver com a parte não criminal da atividade policial e não tem a ver com a parte da defesa e do direito militar.
Mas a verdade é que o regulamento, o RGPD, tem um artigo, aliás, importante, o artigo 23, que vem chamar a atenção para a necessidade de haver uma adaptação do cumprimento desses direitos fundamentais quando estamos perante realidades que têm que ver com a segurança. O artigo 23, que é um artigo muito importante, diz que pode haver uma limitação na aplicação desses direitos se, desde que os direitos não sejam violados ou postergados no seu núcleo essencial, desde que se aplique o princípio da proporcionalidade, até parece que estou a ler o artigo 18 da Constituição, e identificando várias atividades, precisamente quais? Aliás, com conceitos curiosos que não são habituais. Segurança do Estado, defesa e segurança pública. Defesa nacional e segurança pública. Ora bem, quando se trata de segurança do Estado, defesa nacional e segurança pública, estes direitos que estão no RGPD podem não se aplicar da mesma forma. Pode haver um maior número de restrições do que aquelas que estão previstas neste mesmo regulamento. Mas para isso é preciso haver um ato legislativo que, no plano interno, trate desse assunto. E esse ato legislativo não existe, nem sequer foi proposto. A única coisa que existe, também era só que faltava que isso não tivesse sido feito, é na proposta de lei, que vem substituir a Lei 67 de 98, portanto será uma nova lei que substitui essa, fazem-se algumas referências a questões de segurança, mas referências esparsas. Uma diz respeito à videovigilância, remetendo para o diploma da videovigilância. Outra diz respeito ao acesso aos dados administrativos, referindo-se à lei, precisamente do acesso, aos dados administrativos, e agora também a informação ambiental tem essa outra parte, mas especificamente sobre questões mais sensíveis de restrição de direitos em que esteja implicada a atividade militar ou a atividade policial, não se diz rigorosamente nada. E a verdade neste aspecto é um elogio, é que o RGPD dá a possibilidade disso ser feito. Portanto, conclusão. Na verdade, este colóquio é muito oportuno, mas o colóquio nada pode adiantar se o colóquio pretendesse explicar em que medida a atividade militar e a atividade policial ficariam com um estatuto específico do ponto de vista da aplicação desses direitos. Porquê? Porque essa legislação não existe, embora a possibilidade esteja prevista no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, conclusão, temos de esperar por outro colóquio, que já agora deve fazer-se depois de haver realmente uma lei sobre a matéria, porque, na verdade, essa lei ainda não existe. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenham gostado e estaremos sempre prontos para uma nova oportunidade. Muito obrigado pela vossa presença. O comandante do Instituto Universitário Militar, vice-almirante Edgar de Bastos Ribeiro, vai realizar a entrega de umas ofertas alusivas ao evento aos conferencistas. Em nome do comandante do Instituto Universitário Militar, agradecemos a presença de todos os participantes e declara-se encerrado o seminário Compreender o Regulamento Geral de Proteção de Dados, Aplicação nas Forças Armadas e na Guarda Nacional Republicana. Ainda bem que és efetivista.